Olá, estamos aqui mais numa lição, né, do livro Fundamentos da Fé Cristã. E hoje estudaremos sobre os insensatos rejeitam o conhecimento de Deus, né? E primeiro eu gostaria de abrir nossa Bíblia, porque tudo é com base bíblica. Se não tiver base bíblica, não tem em que você se apoiar, né? Senão você cai. Então, a leitura bíblica é em Oséias 4, versículo 1, parte B, que diz: O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Essa parte bem aqui é muito importante a pessoa perceber. Não tem amor, não tem verdade e o principal, nem conhecimento de Deus. Sabe por que muitas pessoas erram? Por falta de conhecer a Deus. Podemos dizer que há 3 tipos de pessoa na face da terra. E eu vou falar sobre isso, né? Esses 3 tipos de pessoa. Mas eu vou dar ênfase só a um tipo de pessoa. Primeiro, em Salmos 14, versículo 1, diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Os que não creem que Deus existe. Conforme vimos agora em Salmos, né? Segundo tipo de pessoa. Os que não sabem se ele existe ou não. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Tudo fez Deus formoso a seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse é o segundo tipo de pessoa, os que não sabem se ele existe ou não. Terceiro, os que creem que ele existe, né? Como eu creio que o Senhor existe. De acordo com Hebreus 11, 6. De acordo com Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso é muito importante. Vou falar agora da ênfase, só um tipo de pessoas, né? Olha só, os padrões morais hoje das pessoas estão muito interligados, estão muito ligados realmente com o conceito que elas têm de Deus. Muitos escolhem não reconhecer a existência de Deus. Ah, Deus não existe. Deus não existe, né? Esse é um conceito que a maioria das pessoas tem. Mas, por muito não conhecerem a existência de Deus, por muito também não acreditarem na existência de Deus, pois desse modo pode levar uma vida de qualquer maneira, iníqua, injusta, livre das acusações, né, da consciência despreocupada, suprindo o fato de que um dia terão de apresentar diante de Deus contas de suas obras, né? Desse modo, os homens desprezam o conhecimento de Deus e entrega-se a prazeres, né,
egoístas, paixões, infames, sem limite, sem domínio próprio, desconsiderando as consequências disso. E o que mais a gente vê por aí? Olha só, algum jovem, uma lição aí para os jovens que fazem faculdade, né? Alguns jovens crescem no ambiente cristão, né? Tanto em casa como na igreja, têm a sua fé bastante abalada quando vão para a universidade. Alguns jovens chegam até a duvidar da existência de Deus. Quando, porém, vivem o viver desse jovem, notando que sua condição moral geralmente entra em fraca degradação. O viver livre e leviano dos jovens universitários, especialmente os que saem de casa, né? Tem a tendência maior. Sair de casa e da casa dos pais, né? Para estudar. Ao entrar em decadência moral, envolvendo-se não apenas com bebidas, drogas e até relações ilícitas. Olha só, que Deus não aprova. Embora a sociedade ocidental moderna o aprove isso. Na verdade, eles mesmos não podem garantir que não haja Deus. Ele não tem como dizer, Deus não existe. O que de fato ocorre é que eles esperam que não haja Deus. Sabe por quê? Pois, se houver Deus, eles terão e estarão em apuros. Quando se encontrarem com o seu Criador, né? E se não houver Deus, para eles fica bem melhor. Com relação a muitas coisas que terão de fazer pecar, né? O conceito e ideologias aprendem no meio universitário, ou seja, são como munição para argumentar que Deus não existe. E se Deus não existe, não devem preocupar-se com o que os cristãos dizem, ou até melhor, com o que a Bíblia diz. Na verdade, olha só, queria enfatizar esse ponto bem aqui. Existe um esforço para que se remova a Bíblia da cultura moderna do século XXI, pois é considerada retrógrada, opressora, discriminatória, ou seja, pessoas assim estão preocupadas apenas com a vida presente, não se dando conta que um dia terão de encontrar-se com seu Criador. Seu pensamento é: comamos e bebamos, amanhã morreremos. Ou seja, vamos comer, vamos farrear, o negócio é curtir. Né? O pessoal diz aí, hoje eu quero é curtir. Mas, olha só, ignorar a existência de Deus também faz com que as pessoas deem liberdade para toda a corrupção que hoje se vê no mundo. Ou seja, se eu não tenho isso no meu íntimo, no meu interior, facilmente eu me corrupto. Ou seja, eu me corrompo. Ou seja, o Senhor diz, Ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Ou seja, tudo está nele. Na verdade, como lemos acima, as pessoas são insensatas, tolas e sem sabedoria.
Por isso, tanto em Jó 28, como em Salmos e Provérbios, lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que temem a Deus são sábios. Os que temem a Deus são sábios. Olha só, os que escolhem desprezar o conhecimento de Deus são tolos. Seja você um sábio. Seja você alguém diferente. Essa é a lição de hoje, né? Falou muito sobre as 3 tipos de pessoa: as que não creem em Deus, as que não sabem que se Deus existe ou não, e os que são cristãos, que creem em Deus, como eu sou um cristão. Então falou um pouco do universitário, né? Da vida dos jovens. Muitos saem de casa, vão para a faculdade e às vezes até se envolve com tanta coisa e acaba até dizendo que não existe de fato Deus, porque ele dão argumentações para de fato não acreditar em Deus. Mas a gente viu aqui em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os que desprezam o conhecimento de Deus são tolos. Então, por isso que tem muitas pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, porque se ele existir, um dia eu vou ter que prestar conta com ele. Então, se para mim ele não existe, é melhor porque eu fico à vontade. Eu faço tudo o que eu quero, né? Então, esse é o vídeo. Gostaria de compartilhar com vocês. É o meu segundo vídeo. E tamo junto. Jesus é o Senhor.